Eu sou o jornalista Lucas Silva e hoje, diferente do último jogo, é até difícil falar de Grêmio. O time do Grêmio jogou na noite dessa última quarta-feira lá no Peru contra o Atlético Grau. Jogo válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O Grêmio empatou 0-0. Mas vamos ser sinceros, foi difícil de ver o jogo. Jogo muito ruim. Eu acho que foi uma das piores apresentações, se não a pior apresentação do Grêmio. Mas vamos por pontos. O elenco, os jogadores. Mano Menezes começou com Thiago Volpi, Igor, Gemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Camilo Coejar, Franco Cristaldo, Alisson, Luan Cândido e Arezzo. Novidade na escalação, Luan Cândido. Se eu não me engano, é apenas o terceiro jogo do Luan Cândido. E foi uma novidade estranha nessa escalação do Mano Menezes, sendo que tinha opções melhores no banco. Não teve um jogador que se saiu bem nesse confronto pela Sul-Americana. Do goleiro ao atacante, os 11 titulares, nenhum teve destaque positivo. Todos, sob nenhuma exceção, foram maus. Mas principalmente Gemerson. O pior do confronto foi o Gemerson. O que errou esse zagueiro? Nosso lateral direito, Igor, foi a pior atuação do atleta vestindo a camiseta do Grêmio. Luan Cândido entrou só para fazer número, pois não fez nada. O empate deixa o Grêmio com 8 pontos na tabela do grupo D. O Godoy Cruz, em primeiro lugar, soma 10. E em segundo, o Grêmio. Vale ressaltar, como já havia dito nos outros vídeos, na Copa Sul-Americana se classifica somente o primeiro para as oitavas de final, enquanto o segundo joga os playoffs contra o terceiro colocado dos times vindo da Libertadores. Neste momento, com 8 pontos, o Grêmio estaria jogando os playoffs. Mas vale lembrar ainda que tem 2 jogos para a finalização da fase de grupos. Grêmio joga na semana que vem com o Godoy Cruz na Arena do Grêmio e depois joga com o Sportivo Luquenho também na Arena do Grêmio. Se faz necessário a vitória diante do Godoy Cruz. Aliás, se faz a vitória nos 2 próximos confrontos da Copa Sul-Americana. Ganhando os 2, o Grêmio matematicamente finaliza a fase de grupos em primeiro lugar, sem necessidade de uma repescagem. Eu quero fazer uma comparação entre Mano Menezes e Gustavo Quinteiros. Eu achava, sim, que o problema do time era treinador, mas vejo nesses últimos jogos com o Mano Menezes que não é treinador. O problema não é o técnico. Gustavo Quinteiros comandou o Grêmio em 20 jogos nessa temporada. O Mano Menezes, apenas 5 jogos. Nesses 5 jogos, apenas uma vitória do técnico. Mas vamos recordar um pouco o que foi Gustavo Quinteiros no Grêmio. Treinador argentino, naturalizado boliviano, começou muito bem o Campeonato Gaúcho. Mas vale destacar que Caxias, Monzón, São Luís,
Pelotas não são comparativo para o restante das competições no ano. Claro que goleou o Caxias por 4-0, goleou o Monson por 3-0, o Pelotas e o São Luís por 5-0. Mas não digo que essas goleadas contra Caxias, Monson, Pelotas, São Luís foram os melhores jogos de Gustavo Quinteiros. Não posso comparar os times inferiores ao Grêmio, mas quero sim pegar um destaque desses 20 jogos de Gustavo Quinteiros, que foi no dia 22 de fevereiro na Arena do Grêmio, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Na minha opinião, foi o melhor jogo de Gustavo Quinteiros e o melhor jogo do Grêmio até aqui. Mesmo tendo levado o gol do Juventude, o Grêmio jogou muita bola, apresentou um bom futebol e até merecia ter vencido por mais, mas ganhou do Juventude por 2-1. Deste ano, desta temporada, o melhor jogo até aqui. Depois disso, ainda com Gustavo Quinteiros, o Grêmio ganhou apenas 3 jogos com o treinador estrangeiro. Ganhou na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro e as 2 rodadas da Copa Sul-Americana, ganhando do Sportivo Luquenho, lá no Paraguai, e do Atlético Grau na Arena do Grêmio. Por mais que Mano Menezes teve 5 jogos no comando tricolor, falta ainda tempo para mostrar seu trabalho. Mas eu quero deixar aqui minha opinião, que vejo, olhando os jogos do Grêmio, tanto fora de casa, tanto jogando em Porto Alegre, o problema não é o treinador. Esse elenco não é ruim. É um elenco muito bom, tem jogadores ótimos, mas sim, jogadores que não querem vestir a camisa do Grêmio. Fica a minha pergunta: os salários estão atrasados? O que acontece com os jogadores? Pego Franco Cristaldo e Monsalve, entre aspas, os camisa 10. Os 2 jogadores não vêm jogando bem. Ninguém se salva, nem Monsalve, nem Franco Cristaldo. No jogo de ontem, dava para ver que aquele meio-campo estava perdido, sem toque de bola, sem criação, sem nenhuma tática. Essa camisa tem peso, tem história e uma trajetória de mais de 100 anos. Fundado lá em 1903, esse clube tem muita história. Campeão mundial, 5 vezes campeão da Copa do Brasil, não é para qualquer um, não. Campeão por 3 vezes da Libertadores, e o último título, eu, com meus próprios olhos, eu vi ganhar os 2 jogos do Lanús, aquela campanha estrondosa daquele time, no comando de Renato Portaluppi. 2016 eu vi o time ganhar a Copa do Brasil pela 5ª vez, iniciou uma campanha ruim, perdendo o Atlético Paranaense na Arena, e conseguiu a classificação através das penalidades, graças a Marcelo Groy. Na campanha de 2016, quando foi campeão pela última vez da Copa do Brasil, ganhamos do Palmeiras, Cruzeiro e aquela final contra o Atlético Mineiro, e vencendo o Atlético Mineiro lá no Mineirão.
2017 era para ter sido campeão invicto, mas mesmo assim o título veio vencendo Godoy Cruz, Botafogo, aquele Botafogo excelente, onde o Grêmio empatou lá no estádio do Engenhão por 0-0 e venceu na Arena por 1-0. Venceu o Barcelona de Guayaquil nas semifinais, vencendo o jogo de ida lá em Guayaquil, naquela defesa do século de Marcelo Groy. Voltou, perdeu de 1-0 na Arena, mas venceu o Lanús na final nos 2 jogos. Aquele gol, aquele primeiro jogo na Arena com gol de Cícero e depois jogando na Argentina, vencendo com gols de Luan e Fernandinho. O Grêmio tem história, tem taças e é campeão não só da Libertadores e Copa do Brasil, aqui citados, mas também do Campeonato Brasileiro, mais de 40 vezes campeão gaúcho e da Recopa Sul-Americana. Essa camisa tem peso, tem história. Acho que a direção tem que tomar atitude. Gemerson não dá mais. Tem que rescindir o contrato. Além de outros jogadores, a direção tem que tomar alguma atitude. Esse ano é ano de eleição e espero que o comandante, presidente gremista tenha atitude, garra e que honra essa camisa. Para encerrar, sábado, Grêmio encara o Bragantino às 18h30 na Arena do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante, tem que vencer para dar moral a esse time, pois semana que vem tem o jogo contra o Godoy Cruz, que é muito importante. Meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e dá-lhe Grêmio.